Bom dia, gente. Estamos seguindo com a nossa disciplina de fruteiras potenciais para a região, certo? O título da aula de hoje é cultivares, certo? Em todas as disciplinas de frutas que nós temos, nós sempre mostramos os cultivares mais utilizados, mais produtivos, né? E uma série de características sobre eles, né? E sendo que os cultivares são fundamentais para o sucesso do pomar, porque nós temos sempre que escolher esses cultivares de acordo com a realidade do produtor, do ambiente, etc. Certo? Essa primeira imagem aqui que eu trago é uma imagem que eu encontrei na internet com vários cultivares diferentes, certo? De pitaia, que é uma das fruteiras potenciais para a nossa região, certo? E vocês vão fazer a pesquisa com relação às frutíferas de vocês. Bom, então iniciando o que são cultivares, certo? Eu trago para vocês aqui a legislação, a Lei de Proteção de Cultivares, na legislação brasileira, Lei número 9.456 de 1997. E essa lei cita que cultivares são espécies de plantas que foram melhoradas, certo? Devido à alteração ou introdução pelo homem de uma característica que antes não possuíam. Tá? Elas se distinguem das outras variedades da mesma espécie. Então, elas se distinguem, certo? Da mesma espécie de planta por sua homogeneidade, estabilidade e novidade, certo? E o que isso quer dizer? Que se eu planto uma variedade ou uma cultivar, certo, de goiaba paluma, ela vai ter que ser homogênea. Em todo lugar que eu plantar ela vai ter que dar aqueles frutos com aquelas características de doçura, de cor, de tudo, tá? Pequenas variações são aceitáveis por causa da influência do clima, mas elas têm que ser homogêneas, estáveis. Elas devem produzir de forma equilibrada e as características delas não devem mudar, certo? E novidade, porque quando o melhorista desenvolve uma planta, né, uma cultivar, nós esperamos que ele consiga uma cultivar melhor do que as que a gente já tem no mercado. Então, vai ser uma cultivar mais doce ou uma cultivar mais produtiva, algo do tipo. Aqui essa imagem é para mostrar para vocês, coisas que eu já mostrei, né? Como o melhoramento trabalha para lançar novos cultivares através de cruzamentos, basicamente. Isso, melhoramento clássico. Então, olha aqui, ó, com a pincezinha, abrindo a flor, levando o pólen de uma flor para outra, certo? Tem cultivares, espécies de plantas que têm flores muito pequenas e isso é muito trabalhoso para o melhorista. Tá? Segundo o artigo 3 da Lei 9.456, certo? De proteção de cultivares, nós vamos considerar cultivar a variedade de qualquer gênero de planta, né, ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares, tá? Conhecidos por margem mínima de descritores, ou seja, tem que ter uma série de descritores, ou seja, características que vai diferenciar ela das outras já existentes, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que a cultivar de goiaba paluma tem vários descritores, ou seja, características que diferenciam ela das outras, como ela tem elevada produtividade, ela tem uma coloração da polpa rosada, ela tem um pequeno número de sementes e por aí vai, certo? Diversas características. Que tem outras que também tem a polpa rosa, mas não produz que nem ela, ou que descasca menos que ela, ou coisas do tipo, certo? Então ela tem que ser distinguível das outras. Não obrigatoriamente só uma característica dela vai diferenciar. Às vezes é um conjunto de características. Tá? Então, agora saindo um pouco desses conceitos de lei, certo? E indo para algo mais prático, para vocês entenderem melhor, certo? Cultivar é a designação dada a uma determinada forma de uma planta cultivada, ou seja, uma determinada variedade, um tipo daquela planta é uma cultivar, certo? Corresponde a um determinado genótipo e fenótipo, que é isso que eu já citei, a carga genética daquele indivíduo e como ele demonstra ser, que foi selecionado e recebeu um nome único que é devidamente registrado. E isso é a principal diferença entre cultivares
certo? E variedades, que a gente tem, comumente usa esses dois termos, né? Uma cultivar é devidamente registrada, certo? E ela é homogênea, a variedade às vezes apresenta alguma mistura, certo? Com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que tornam interessante para o cultivo. Por exemplo, né, saindo um pouco da fruticultura de fato e indo mais para a minha área, nos meus experimentos de feijão, eu cultivo o cultivar, né, BRS imponente. Como eu falei para vocês, normalmente a Embrapa lança um cultivar e ela coloca o nome BRS, né, para identificar que foi produzido no Brasil. Então, aqui está no campo a variedade imponente. Vai ser difícil vocês encontrarem um feijão desse jeito, porque uma das características, ou seja, dos descritores dessa cultivar, é a vagem ficar toda acima aqui das folhas. Aqui tem outra imagem mais clara. Sempre os pedúnculos crescem bastante para as vagens ficar lá em cima. E isso deixa o feijão imponente, como é o seu nome, né? Bonito. E além do mais, facilita a colheita. Tá? Você não vai ter que sair procurando no meio das folhas para achar vagem. E além disso, ó, por exemplo, esse feijão tem essa característica, né? Tem vagens compridas e além disso tem essa coloração branca com um halo meio preto, certo? Então, por essa série de características, esse feijão foi registrado, né, com o nome BRS imponente e ele pode ser diferenciado de outros, tá? Bom, então o que importa de fato para nós? Como escolher uma variedade ou cultivar, certo? Primeiro, depende do mercado. É como eu falei para vocês lá na disciplina de goiaba. A goiaba branca tem mais vitamina C do que a outra goiaba, mas a maioria das vezes o mercado não consome. Então eu vou plantar essa goiaba branca se eu não tenho para quem vender, né? Segundo, características do meu solo. Tem variedades, né, ou cultivares de determinadas espécies que são muito exigentes, que não se dão bem em solos que encharcam, por exemplo, né? Então você tem que saber escolher. Depois, o meu clima, certo? Minhas temperaturas são muito altas ou são muito baixas. Tem plantas que não se dão bem quando a temperatura baixa demais, né? Então, a gente tem que saber escolher. Sistema de produção. Isso envolve toda a realidade do produtor, tá? Como é que vai ser isso? Vai ter irrigação? Não vai, certo? Se fosse hortícolas, né? Culturas para olerícolas, para horta. Vai ter um telado para cobrir essas plantas? Não vai ter? Vai ser em canteiro? Não vai ser? Certo? Como é que acontece? Depois, a produtividade. Claro que sempre o produtor vai querer as cultivares que tenham maior produtividade, mas ela tem que se adaptar à realidade dele, tá? Qualidade dos frutos produzidos, certo? Tenho que prezar por isso. Não adianta uma planta produzir muitos frutos se eles são de tamanho muito pequeno, se eles têm muitas sementes, coisas do tipo que eu não vou conseguir agregar valor a ele. E uma das coisas importantes que nós temos que considerar para escolher uma cultivar são os patógenos, pragas que existem naquela área, certo? E por que isso, né? Como vocês sabem, às vezes acontece de ter, por exemplo, ali no perímetro irrigado, nós temos uma alta incidência de broca do olho do coqueiro. Então, se eu tiver uma cultivar de coqueiro anão que seja resistente à broca, claro, né, se a produtividade dela não for menor que as outras, eu vou escolher essa para evitar gasto com defensivo, por exemplo. Se eu tenho, sei que lá na região tem muito nematóide, e se tem alguma cultivar de goiabeira já lançada, né, comprovadamente resistente a nematóide, claro que eu vou escolher também essa, tá? Então, essas características são as que eu quero que vocês encontrem principalmente das variedades que vocês vão procurar das plantas de vocês, das fruteiras potenciais de vocês, certo? Então, só para finalizar aqui, certo? Eu queria mostrar para vocês que vocês podem buscar também variedades diferentes de plantas, não só no Google, né, no site de Embrapa, mas muitas vezes a gente tem umas informações interessantes no YouTube. Esse vídeo aqui, que eu venho mostrar,
eu encontrei mostrando 4 tipos de variedade de pitaia. Aí vocês encontram os nomes delas aqui, e aí provavelmente já fica mais fácil de, pelo nome, vocês encontrarem as características delas no buscador do Google e tal, tá? E aqui nós temos o agricultor mostrando 4 tipos diferentes, ou 4 cultivares ou variedades diferentes, e aí vocês vão ver rapidamente que eu vou pular um pouco, tirar o som, só para vocês verem tipos diferentes da pitaia, certo? E aí um fica diferente do outro por algumas características do fruto, como coloração e etc, tá? Vou passar aqui, ó. Essa daqui é uma pitaia vermelha da Costa Rica, certo? É uma cultivar. Pessoal que for da equipe de pitaia, já procura esse vídeo aí para encontrar, certo? Aí vamos lá. A próxima é a pitaia branca. Aí ele parte aí para você ver e vem a diferença da polpa. Aqui, pitaia Vênus, tá? Também bem diferente das demais. E tem uma pitaia tailandesa. Vamos ver aí. Aí ele vai falando quais são as características, né, de cada uma. Aqui é a pitaia amarela Gold, que é uma cultivar que não tem espinhos, tá? E aí ele parte aqui pra gente ver também como ela é dentro, ok? Então é só para mostrar outra ferramenta que vocês podem usar para procurar. E a atividade de vocês, vou colocar no sistema, que vai ser montar, né, encontrar essas informações das 2 frutíferas de vocês. Citar as principais cultivares, vocês vão citar na atividade, certo? E as suas características. Sendo que é importante, gente, citar, né, que vocês têm que ir montando a apresentação para o seminário, tá? A gente vai ver como fazer o seminário, mas ele vai existir. Então, vamos lá, não esqueçam de ir colocando essas informações nas apresentações de vocês, tá? Um beijo e até mais.